Eu era um daqueles caras com números de carreira excelentes como jogador universitário, mas em um nível que a maioria considera inferior. Você se esforça ao máximo buscando no fim apenas uma oportunidade. Imagine ser o azarão que chega ao topo, mas nunca recebe o destaque que merece. Marques Colston passou de uma escolha tardia no draft para um ícone do New Orleans Saints, quebrando recordes e superando expectativas. O primeiro ponto de inflexão foi ser recrutado para a National Football League, o que muitos acreditam ter iniciado minha jornada de dualidade. Futebol é uma coisa que eu faço e sou realmente bom nisso, mas isso não define quem eu sou como pessoa. Mas não foram apenas os recordes ou seu anel de Super Bowl que diferenciaram Marques. É a jornada, determinação, resiliência e domínio silencioso de um jogador que construiu um legado sem o mesmo reconhecimento de seus colegas. Grande parte do sucesso é estar pronto para estar no lugar e momentos certos e agir corretamente. Mesmo sabendo quem você é e o que traz, é necessário entender o que está acontecendo ao seu redor para identificar os espaços que você pode aproveitar. Neste episódio, Marques se abre sobre redefinir o sucesso, manter o equilíbrio nos altos e baixos e por que ser ignorado nunca o impediu de se tornar um dos maiores jogadores da história dos Saints. Marcos, estou animado que você está aqui. Hoje vai ser muito divertido. Quero apenas começar para que as pessoas possam te conhecer melhor. Me dê o ponto de inflexão na sua vida e... Essa é uma grande pergunta, sabe? É uma carga de perguntas. Provavelmente houve muitas delas. Mas se você olhar para trás na sua carreira, houve várias fases diferentes. E qual seria um ponto de inflexão que se destaca, que meio que te empurrou para o caminho ou te levou para o caminho que você está hoje? Isso é... Uma pergunta incrível. Para começar, eu diria que o primeiro ponto de inflexão para mim foi ser recrutado para a National Football League e não pelos motivos que a maioria das pessoas pensa. Você sabe, isso meio que começou essa jornada de dualidade para mim, certo? Então, obviamente, muito afortunado e abençoado para ser um dos, 260 e poucos selecionados naquele ano. Mas para mim, eu fui selecionado, eu fui o quarto último a ser escolhido, e isso meio que criou uma oportunidade, criou uma mentalidade para mim que me levou adiante ao longo de toda a minha carreira na National Football League. Mas isso permaneceu fundamental para quem eu sou e você sabe como eu me movimento após o futebol. E é uma coisa que, você sabe, eu sendo escolhido 252 de 256, eu sempre soube que a escolha não ditava o nível de sucesso que eu poderia ter ou não determinava meu potencial ou habilidade. Mas ao mesmo tempo, isso meio que eu entrei no jogo em um lugar onde a porta de saída estava muito, muito mais perto do que eu queria que estivesse. Certo? Então, eu nunca realmente cheguei a um lugar onde eu tinha segurança no emprego, ou sentia que tinha segurança no emprego. Isso me manteve numa mentalidade em que nunca senti ter chegado, mesmo quando tinha temporadas de sucesso como profissional. E novamente, essa dualidade de, apenas ser feliz e afortunado e abençoado, por estar nessa posição, mas também percebendo muito cedo, literalmente desde o primeiro dia, que, não é prometido e não há real segurança nisso. Foi um ponto de inflexão que definiu a trajetória, não apenas para a minha carreira no futebol, mas também nos negócios. Sempre querendo ser alguém que supera as expectativas, sempre quis ser alguém cujo padrão interno era mais alto do que qualquer expectativa externa que pudesse ser colocada em mim. E, é assim que eu me movo, ao longo do resto da minha carreira. Você acha que foi Na época, provavelmente foi muito estressante ser escolhido, naquela posição específica onde você disse que adora que a porta de saída esteja um pouco mais perto do que você gostaria que estivesse. Mas, olhando para trás, você sente que isso foi, de certa forma, uma bênção? 100%, como sempre digo. Tempo, cara. 252, 251. Minha carreira é drasticamente diferente. Escolha 253. Minha carreira é muito diferente, certo? Então, muito do sucesso é, você sabe, estar preparado para chegar ao lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Minha carreira começou assim e foi apenas algo que sempre esteve em minha mente, que se eu tivesse ido para outra situação, talvez com um técnico diferente, um quarterback diferente, um sistema diferente, todas essas coisas importam e eu acho que às vezes ficamos muito centrados em nosso sucesso e sentimos que somos o motivo o tempo todo.
E isso foi um bom lembrete desde o primeiro dia, que você pode estar preparado e pode se colocar na posição certa. Mas no final das contas, existem alguns fatores externos que você precisa navegar. Sabe, no seu caminho para o sucesso, acho que isso cria uma mentalidade que te levaria adiante. Mesmo me guiando antes de ser recrutado, era esperado que você acabasse naquela posição, ou você achava que iria se sair muito melhor do que isso? Eu pensei que faria muito mais, eu pensei que seria recrutado muito antes do que fui, sabe? Então eu vim de uma escola menor, não uma potência do futebol, sabe? Então eu era um daqueles caras onde eu tive uma carreira realmente muito boa como jogador universitário, mas eu joguei em um nível que a maioria das pessoas acha inferior, certo? Então eu não estava jogando contra os Alabamas e os LSUs e os USCs. Então a crítica era sempre sim, ele se está jogando bem neste nível, mas ele é apenas um peixe grande em um pequeno lago, certo? Então você ouve o barulho e sabe, é um jogo de dualidade, sim, algumas dessas coisas são verdadeiras, mas eu só posso jogar contra as pessoas que estão no meu cronograma, certo? Então você sai e domina, você dá o seu melhor e, finalmente, tudo o que você realmente está procurando é uma chance e você só precisa estar preparado quando essa chance chegar para sair e jogar o seu jogo do seu jeito e esperar que seja suficiente, né? Quer dizer, eu já tive essa conversa com outros atletas antes sobre as temporadas de suas carreiras e como eles se prepararam para o sucesso, e você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu presumiria que se você está no início, se você está mais cedo no draft, às vezes um pouco de ego se infiltra, e então eu acho que porque eu vi atletas gastarem todo o seu dinheiro e eles acabam, e há algumas estatísticas impressionantes por aí sobre pessoas que não têm carreiras pós-profissionais ou esportivas. É triste que eles possam pegar tanto dinheiro e, perdoe o trocadilho, estragar tudo, eles fodem tudo. Então, quando você olha para algumas das pessoas com quem jogou, tenho certeza de que você vê histórias. Nem todos são bem-sucedidos após a carreira. O que acontece nessa situação em que você recebe o mundo, de certa forma, em uma idade tão jovem como atleta, e pode ser no futebol. Quer dizer, eu tenho exemplos do hóquei de pessoas que estragaram tudo após a carreira e estão quase quebradas e tal, e tenho certeza que no beisebol, basquete, em tudo, sempre há esses exemplos. O que acontece com o atleta? Me explique essa mentalidade de um jovem atleta que recebe tanto dinheiro, fama e influência, não é muito diferente de ganhar na loteria. Ganhador, certo? Você vive sua vida cotidiana e de repente há esse influxo de dinheiro, certo? E você sabe, você é recrutado e meio que vê isso chegando. Mas sua vida não está preparada, você sabe, para receber esse tipo de notoriedade, não está preparada para receber esse tipo de renda. E, no final das contas, na maioria das vezes, você sabe, eu falo por mim mesmo. Então eu vim de uma situação onde eu não tinha acesso a capital. Eu não tinha acesso ao empreendedorismo e negócios de alto nível. A maioria das pessoas que eu conhecia enquanto crescia, sabe, eram de famílias mais de colarinho azul. Então eu simplesmente não tinha exposição ao que esse mundo parecia. E você sabe, se você tem 22 anos saindo da faculdade, você dá a qualquer pessoa que tem 22 anos saindo fresco da faculdade, você dá a eles, você sabe, alguns milhões de dólares. Não há como dizer o que pode acontecer. Agora você pega essa mesma situação, coloca-o sob os holofotes e o cerca com um ecossistema que não está necessariamente preparado para se importar com os melhores interesses de alguém, se torna uma situação complexa quando esses interesses conflitam com os de outra pessoa. Então, quando você tem alguém que não teve exposição, geralmente sua família e amigos próximos ainda não tiveram a mesma exposição. Então agora você tem que depender de pessoas de fora do seu círculo íntimo. Você precisa contratar um agente e um consultor financeiro. Aos 22 anos, torna-se um jogo de confiar ou não na pessoa, pois realmente não sei exatamente o que eles fazem. Eu realmente não tenho o conhecimento financeiro e a expertise para até mesmo verificar se eles estão fazendo algo errado, então você meio que entra nesse lugar onde você está escolhendo pessoas para desempenhar papéis realmente cruciais em sua carreira e você realmente não sabe como avaliar e contratar para o trabalho certo, então isso se presta a
você sabe, decisões ruins. Isso se presta a, você sabe, tomar decisões de jovens, mas também se presta a estar em uma situação onde você é mais vulnerável do que a maioria, porque você simplesmente não tem isso, você não tem essa expertise e essa exposição para poder responsabilizar as pessoas em seu círculo e as pessoas em quem você mais confia. Eles não têm a experiência e a educação para poder fazer o mesmo. Então você meio que se encontra como o capitão do navio, mas você realmente não Sabe como operar um navio há muito tempo. Tenho certeza que há muitas pessoas boas, éticas por aí, que ajudam os atletas, mas acho que há muita besteira também. Quero dizer, eu conversei com Chris Pronger, ele é um bom amigo e era um jogador de hóquei muito importante, é meio que meu ponto de referência, e ele falou sobre algumas das pessoas que não eram seus agentes ao longo de sua carreira eram bons, mas pessoas que solicitaram investimentos, e ele teve alguns que foram simplesmente erros absolutos, e todo mundo está pedindo dinheiro porque todo mundo vê o tamanho dos contratos, mas eu também vi, e eu nem sabia disso. Ele, Chris, fez um ótimo trabalho nisso, e algumas outras pessoas nas redes sociais fazem isso quando você desconta todos os impostos, taxas de agente, taxas de associação, ainda é muito dinheiro. Não me entenda mal, é mais dinheiro do que a maioria das pessoas ganha aos 22, mas você acaba gastando muito antes de realmente ter algum no banco, e acho que você também simplesmente não tem a compreensão do que é dinheiro nesse ponto. É nesse ponto que você se confunde, e eu nem sei se você conhece as estatísticas, talvez conheça porque era um atleta, mas eu ouvi algumas estatísticas absurdas sobre quantos atletas profissionais com contratos de 7, 8 dígitos estão falidos e sem dinheiro, e é muito triste ver o que acontece com eles após encerrarem a carreira no esporte. Sim. E é uma conversa matizada novamente, porque, sabe, eu vi essa estatística por uma década e isso me irritou todas as vezes que eu a vi. Fala que 70% dos jogadores da National Football League estão em dificuldades financeiras dentro de 5 anos após a aposentadoria. Certo? Então sim, existem algumas dessas histórias de horror. E eu acho que essas histórias estão se tornando cada vez mais visíveis, sabe? Gerações passadas, eu acho. Acredito que esta e as futuras gerações poderão aprender com esses desafios e erros, mas também incluído nesses números está o cara que jogou por 2 anos e fez o mínimo da liga, certo? Então qual é a sua definição de dificuldade financeira? Porque no final do dia, você olha para o teto salarial, você olha para a lista, você sabe que a maior parte do dinheiro pago vai para os 5 ou 6 melhores jogadores, e então você tem 40 e poucas pessoas dividindo o resto do bolo, e sim, você vê novamente as histórias de horror, e nós vimos as histórias de horror ao longo dos anos, mas esse número eu diria que esse número não é um pouco mais enganoso do que as pessoas percebem, porque você tem caras que não foram investidos. Eles não atingiram o status para receber benefícios. Você tem caras que jogaram 1, 2, 3 anos, que sim, é muito dinheiro, mas não é, sabe, dinheiro para eu me aposentar e viver o resto da minha vida. Então, sabe, os números são os números e sabemos que ainda há trabalho a ser feito, mas é um pouco mais do que aparenta na superfície. Mesmo em sua carreira, você era visionário, a melhor forma de descrevê-lo. Sim. Então, até me guie através da sua mentalidade quando você foi recrutado. Você não estava apenas esperando sua carreira acabar para começar a construir. Então, o que foi que fez você perceber, como um momento de lâmpada acesa, talvez fosse ser recrutado com um número mais alto ou algo assim, mas o que foi que fez você perceber que, ok, então eu quero me preparar para o sucesso pós-carreira? Porque eu acho que alguns dos seus investimentos foram feitos enquanto você ainda estava jogando, se eu não estou enganado, correto? Sim, eu comecei bem cedo na minha carreira. Então eu atribuo isso a 2 consultores financeiros que eram ex-jogadores que viram algo em mim e simplesmente me incentivaram a sair da caixa. E para mim eu sempre fui um tipo de inventor, sempre fui alguém que se interessou por tecnologia, mais por eletrônicos do que qualquer outra coisa. E também sabia que o futebol é algo que eu faço muito bem, mas não define quem eu sou como pessoa. Então acho que a combinação de ter um pouco de autoconhecimento e ter esses 2 consultores que realmente me tiraram da minha zona de conforto e me tiraram dessa caixa. Eu consegui começar cedo e novamente parte disso
apenas por ser sortudo o suficiente para permanecer saudável o suficiente para jogar 10 anos. Gosto de dizer que durante esses 10 anos consegui dar a mim mesmo uma pista longa o suficiente para cometer alguns erros. Entrar em algumas situações que amei, entrar em algumas situações que, você sabe, mais tarde percebi que odiava e nunca mais queria fazer novamente, mas você sabe, ao longo da minha carreira como jogador, quando eu estava no topo do meu jogo, do ponto de vista da marca, consegui entrar e obter uma experiência de negócios realmente prática, que tem me impulsionado, né? Você sabe, Sobre a aposentadoria, você mencionou que tinha 2 consultores financeiros que eram jogadores e conheciam o jogo. Eles sabiam com o que você teria que lidar quando se aposentasse. Qual foi a primeira versão de você investindo, de você levantando dinheiro? Porque você não veio de um background de operador. Não é como se você tivesse construído um negócio e então você parou isso e então investiu em algo familiar. Então agora é como se toda a oportunidade de investir estivesse disponível, mas você ainda falta muita experiência operacional em fazer a coisa. Então como você preenche essa lacuna? E tenho certeza que você teve, algumas perdas e algumas coisas não deram tão certo também com os investimentos. Mas me explique como foi, como um jogador se tornando investidor, qual foi a primeira versão disso? Então, bem no início... foi basicamente começar como investidor anjo. Eu tentei ficar em um espaço onde eu pelo menos conhecia uma parte do negócio, que era o esporte. Então eu comecei na interseção de esportes e tecnologia. Então, muitos desses primeiros investimentos foram co-investimentos com outros atletas e era mais apenas aplicar o capital e ver o que acontece. Mas eu diria que o primeiro investimento que realmente, foi a primeira vez que eu arregacei as mangas e me envolvi de verdade com a empresa. Eu investi em um time de futebol indoor, na minha cidade natal, e eu quero dizer que foi em 2010. E para mim foi uma oportunidade de aprender o lado empresarial do esporte que eu estava jogando. E também era na minha cidade natal. Então foi uma ótima plataforma para eu fazer um trabalho comunitário em larga escala. Foi assim que eu vi isso. E você sabe, eu entrei e fiz um investimento no primeiro ano, eu era um investidor passivo. Eu apenas meio que observei o proprietário, meio que o segui e apenas observei como era administrar uma equipe, operar uma equipe de cabo a rabo. E ao observá-lo por um ano, eu senti aquela coceira. E após o primeiro ano, acabei comprando a parte do meu sócio, assumindo a equipe, a propriedade única da equipe, e assumi o papel de presidente e gerente geral. E meu papel era literalmente tudo na organização naquele momento. Nós tínhamos uma equipe pequena, então eu estava fazendo de tudo, desde vender patrocínios até montar vendas de ingressos e pacotes de marketing. Eu estava realmente gerenciando as operações do jogo. Eu tinha o pequeno fone de ouvido, eu estava dirigindo o jogo. Caramba, ok, então você mergulhou nisso, é assim que você descobriu? Sim. É assim que você descobriu o trabalho? Você simplesmente faz tudo. Isso é bom? Sim. Sim, e foi uma daquelas experiências, provavelmente a coisa mais difícil da minha vida naquele ponto, simplesmente porque tudo era novo e eu estava bebendo da mangueira de incêndio. Mas ao mesmo tempo eu estava em casa porque como atleta você meio que ganha a vida, encontrando desconforto e superando o desconforto apenas para chegar a um lugar onde você encontra mais desconforto. Então essa conexão era realmente, muito presente para mim. Então foi difícil, foi desafiador e divertido ao mesmo tempo. E isso é meio que o que me fisgou. Se você analisar o que te tornou um atleta de sucesso, você mencionou um dos fatores. Quais outras habilidades permitiriam ter sucesso no mundo dos negócios? Também acredito plenamente nisso. Atletas podem se tornar excelentes líderes de negócios e empreendedores, pois muitos traços de personalidade de um atleta bem-sucedido são transferíveis. Mas o que você encontrou quando começou a mudar de atleta para líder de negócios? Acho que uma coisa que eu tinha um nível de domínio que eu não percebi na época era a estratégia, certo? E estratégia no seu sentido mais puro, né? Em que você leva a sua singularidade, seus ativos, habilidades, talentos, todas essas coisas, e você monta um plano que permite que você vença, certo? E você sabe, do ponto de vista do atleta, como isso parece literalmente diferente de jogo para jogo. É diferente de temporada para temporada.
Sim, eu sempre falo sobre as coisas que eu podia fazer como um novato de 22 anos com experiência limitada em jogos. Eu estava apenas lá com pura atletismo por alguns anos. Certo, e você sabe com o tempo, à medida que o atletismo começa a diminuir, você percebe como atleta, é que não importa realmente como seu corpo se sente, não importa como suas capacidades mudam, o padrão é o padrão ou você é substituído. Se o meu nível de produção está aqui, eu tenho que encontrar uma maneira de chegar a... Meu nível de produção aqui é alto, independente de dores no tornozelo ou joelho. Não me importo se sou um veterano de 9 anos e eu estou mais lento. Então, eu entendi e tive essa maestria de estratégia em que posso levar a autoconsciência e levar o que sei ser verdade sobre mim mesmo naquele momento no tempo e montar um plano para ir e encontrar esse mesmo nível de desempenho. E quando entrei nos negócios e comecei a ver como isso se mapeava literalmente de maçãs para maçãs e falando sobre estratégia, foi um momento de lâmpada que clicou em que muitas pessoas falam sobre os aspectos de liderança, eles falam sobre os aspectos de trabalho em equipe e eles falam sobre essas habilidades suaves que os atletas têm que são transferíveis. Mas quando encontrei essa habilidade real e tangível e estratégia que era transferível, isso desbloqueou algo diferente em mim que eu meio que liderei desde então. É como se eu adorasse isso, cara. Acho que é como se você estivesse definindo uma estrela do norte e qualquer merda que esteja acontecendo em um jogo ou no seu negócio, é como se você tivesse que atingir essa estrela do norte. Então você define esse ponto e precisa encontrar um modo de alcançá-lo. Não importa o que está acontecendo no mercado, alguém acabou de desistir. Você acabou de ser processado. Não foi possível arrecadar dinheiro, a receita está baixa. Você tem que acertar. Eu amo isso, acho que é uma mentalidade realmente saudável. Quer dizer, você fala muito sobre... Quer dizer, você mencionou algumas das habilidades interpessoais sobre as quais você falou como conquistar sucesso todos os dias. É como uma metáfora para quando você é um jogador, mas também líder empresarial e investidor. Então é exatamente sobre isso que você está falando, como você tem que ser excelente o tempo todo, independentemente do que a vida jogue em você. E eu acho que isso é uma coisa muito inteligente para levar adiante. Eu estou realmente super curioso. É investir em uma equipe esportiva como em um nível não profissional ou mesmo profissional. Isso é como um movimento inteligente, porque eu não conheço pessoalmente ninguém que tenha feito isso. Então, fora dos bilionários que colocam dinheiro nessas equipes que todo mundo conhece, mas uma equipe esportiva local, como é isso como um investimento? Depende de como você avalia isso. Como você avalia isso? Quer dizer, se foi uma vitória, ótimo. Se não foi, tudo bem. Estou apenas curioso porque essa foi sua primeira grande vitória. Diria que financeiramente não foi o investimento mais sábio. E acabei perdendo algum dinheiro naquele negócio. Mas eu diria que a educação, a confiança e as repetições que eu consegui extrair disso, sabe, isso se tornou uma grande vitória porque, literalmente, preparou o terreno para tudo que estou fazendo agora nos negócios. Então, eu meio que penso nisso em termos de, sabe, aquilo foi meu mestrado em administração de empresas prático, certo? Então, eu iria pagar uma instituição para obter um mestrado em administração de empresas, ou iria investir nesta equipe e descobrir. Mas eu consegui meu mestrado em administração de empresas disso, eu adorei. Então, ouça, não foi um grande sucesso. Mas ainda assim, quero dizer, você aprendeu tudo sobre administrar um negócio. Eu realmente acho que ao aproveitar essa oportunidade e fazer o marketing e as vendas e fazer todas as coisas do dia a dia, provavelmente te torna um investidor muito melhor agora. Porque, sabe, eu estava falando antes sobre preencher a lacuna entre preencher essa lacuna de conhecimento. Como quando você era jogador, não tinha experiência operacional e depois adquiriu. Eu digo que nesse ponto já está te colocando à frente de um mestrado em administração de empresas que tenta se tornar um investidor que não tem nenhuma experiência de negócios. Fazer as coisas por conta própria tem seu valor. Quando tento construir um negócio, até eu tento fazer tudo sozinho antes de contratar alguém. Acredito que isso te beneficia muito. Tudo bem. Então, neste ponto, você investiu nesta equipe e ainda está jogando, eu suponho, quando investe nesta equipe, certo? Legal. Estou no outono, jogo em Nova Orleans. Quero que a temporada termine no Super Bowl, em fevereiro, mas em janeiro faço o que preciso lá. Fecho as compras e vou de volta para o norte para começar a vender.
Patrocínios, eu adoro isso, cara. Isso é pura luta. Ok, então quando passa de apenas investir e, na verdade, antes de apenas passar para a captação do fundo, porque isso é uma parte diferente da sua vida, fale comigo sobre outras coisas que não correram tão bem quando você começou a investir. Coisas que você... Pessoas, oportunidades, qualquer coisa que seria uma lição realmente boa para alguém que novamente está apenas tentando entrar no jogo. Uma coisa que foi muito importante que você disse foi que você aproveitou sua experiência, então você entendeu um componente do negócio em que você estava investindo, mas quais foram algumas coisas que não correram bem, que você sabe, né? E talvez você não queira refazê-las porque são lições realmente boas, mas coisas que você deve estar ciente se for começar a investir em qualquer coisa, realmente. Eu diria que o tema comum que encontrei pessoalmente e vi muitos dos meus colegas e pares se deparando é: você sabe, apenas as oportunidades de investimento mais acessíveis são tipicamente as mais arriscadas. Certo, quando você se especializa em empresas em estágio inicial e startups, né, você está literalmente investindo na classe de ativos mais rica que existe, e o desafio se torna quando você é um atleta e tem a visibilidade que temos, mas não necessariamente tem o acesso, você não tem a equipe montada para encontrar as boas ofertas, as ofertas acabam encontrando você. E você sabe, isso era um tema comum que eu meio que, você sabe, tive que trabalhar, era que a maioria das ofertas vai ser em estágio inicial, o que significa que as chances de elas darem certo e as chances de se tornarem grandes sucessos são pequenas. Mas mesmo nas empresas que você supostamente ganha, as empresas que dão certo, elas chegam a um nível que realmente retorna o seu capital. Certo? Então, eu vi isso até mesmo no meu portfólio, vi alguns dos meus colegas. Você tem esses investimentos que estão indo bem no papel e os fundadores e todos estão lá fora batendo o tambor e avaliando o sucesso desses projetos. Mas como investidor, quando você não está vendo o retorno e esse capital está apenas bloqueado, em um mundo onde a carreira média de um jogador da National Football League é de 3 anos e meio, você pode ter capital bloqueado por 7 a 10 anos enquanto uma empresa tenta amadurecer. Você joga seus 3 anos e meio, fez a coisa certa, tentou investir, talvez tenha entrado em algumas empresas em estágio inicial, mas acaba se machucando no 4º ano. A renda para... Agora você tem essa lacuna, você tem essa crise de liquidez, agora você tem esses ativos aqui, que você sabe que tem muita equidade, mas a equidade não paga as contas, certo? Então, apenas esse desalinhamento e essa deseducação sobre quais são as diferentes fases das empresas, quais são os diferentes tipos de classes de ativos em que você pode estar, sabe? Esse foi o maior desafio, ainda é um desafio, apenas porque não existem muitas plataformas que oferecem acesso, e essa é uma das razões pelas quais nossa empresa surgiu, é para tentar ajudar e preencher essa lacuna. Esse é um conselho realmente bom, não apenas para atletas, para qualquer pessoa, porque existem tantos tipos diferentes de veículos de investimento que até alguns deles geram fluxo de caixa, certo? Quando você está falando sobre o tipo de dinheiro que esses profissionais estão ganhando, para a pessoa média, é como se eu tivesse construído um negócio e agora tivesse feito uma pequena saída, né? E se você colocar esse dinheiro no lugar certo, que gera fluxo de caixa, você poderia estar ganhando algumas centenas de milhares de dólares por ano apenas em juros desse dinheiro. Se você for inteligente, pode investir em imóveis. Você pode investir em private equity, você pode investir em REITs, você pode investir em fundos. Mas acho que se você não tiver as pessoas certas por perto, é fácil dizer isso porque estamos nesse jogo há um tempo e agora entendemos todas as oportunidades diferentes. Porém, se você não estiver cercado pelas pessoas certas para apresentar essas oportunidades, provavelmente está sendo bombardeado com ideias atraentes de startups que parecem ótimas, mas no final acabam prendendo seu dinheiro nelas. Elas não geram fluxo de caixa e quando você pensa que está fazendo a coisa certa, no final ainda está estressado com a sua liquidez. Então, então você começa a se movimentar e fazer negócios. Suponho que tudo o que você ensina já tenha experimentado antes em algum momento da sua própria vida, e eu sinto isso, mas quando você começou a levantar um fundo,
na verdade, ao invés de apenas investir, quando você realmente construiu algo que queria, de certa forma, retribuir para outros jogadores, levantar um fundo, educar tudo isso. Então, isso é isso. Foi muito mais tarde na jornada, sabe? Antes do fundo atual, eu tentei a mão em um fundo de estágio inicial, que era mais uma plataforma de valor agregado. Isso foi lá em 2018. Na época, eu estava na Liga de Futebol de Arena, tinha participação acionária no Philadelphia of Soul. E o que queríamos fazer era encontrar startups de tecnologia para integrá-las às equipes da Liga. E começou como uma espécie de consultoria de valor agregado. Então percebemos que as startups não tinham capital para nos pagar. Então pensamos, podemos levantar um microfundo em torno dessa ideia? E conseguimos algum progresso, não? Tivemos algumas conversas realmente boas, mas no final não conseguimos levantar um fundo. Então, na minha cabeça, em 28, mas por que você acha que é assim? Eu só quero saber por que você acha que é assim. Eu acho que por muitas razões diferentes, sabe? Eu acho que naquele momento, sendo o rosto de um fundo sem nenhum histórico real, além de, sabe, pegar passes do Drew Brees para o leigo, acho que esse foi um dos principais motivos, mas sabe, é mais uma daquelas coisas. Você está nadando em águas desconhecidas. E naquele momento a água estava muito fria. Então eu tive que recuar e ser gentil e recalibrar algumas coisas. Mas sim, acho que naquele momento, quando aquele fundo não deu certo, eu tinha outras coisas acontecendo, sabe, em um nível pessoal. E eu nunca me vi voltando para o negócio de fundos. Simplesmente porque isso me tirou tanto da minha zona de conforto, tão fora do meu campo de atuação de como eu normalmente opero. Você sabe que eu joguei como receptor, uma das posições mais visíveis em campo, aos domingos, mas eu sou super introvertido e gosto de ficar no fundo na minha vida cotidiana. Então isso me tirou muito da minha zona de conforto, né? Uma experiência de aprendizado realmente boa, experiência de desenvolvimento pessoal, todas essas coisas. Mas quando deixei essa oportunidade, não me vi voltando para o negócio divertido. E a partir daí, entrei nesse modo em que queria tentar educar e apenas criar essa exposição que vi que estava faltando. Então eu realmente fui de todos os lugares, eu fui para o ensino superior. Acabei, sabe, tive essa ideia para um programa, acabei fazendo parceria com um amigo meu que tinha uma conexão na Columbia Business School e levamos esse conceito de ensinar atletas profissionais sobre empreendedorismo e capital de risco. Pegamos esse conceito e o transformamos em um programa de educação executiva na Columbia Business School que administramos por 3 anos. E, novamente, outra chance de sair da minha zona de conforto introvertida na frente da turma e realmente conversar com meus colegas sobre experiências e sobre tabelas de capital, o que é uma nota conversível, termos de contrato e todas essas coisas diferentes. E eu meio que me apaixonei pela oportunidade de criar exposição, sabe, para algo que era novo de certa forma. Isso foi, sabe, foi meio que feito sob medida para nós, sabe? Então, foi quando a lâmpada acendeu que, tudo bem, há algo que eu posso fazer que talvez não seja, sabe, voltado para o investidor, mas há algo que eu posso fazer para ajudar a educar outros jogadores e meus colegas, e isso meio que me iniciou, sabe, nesse caminho que me levou a finalmente obter minha série 7 e minha série 66 para me tornar um consultor financeiro e, sabe, foi aí que comecei a ver alguns dos mecanismos internos dos serviços financeiros e onde estão algumas das lacunas, sabe? Então, quando eu sou capaz de falar sobre algumas das deficiências e as equipes que cercam esses atletas, eu sou capaz de falar sobre isso de 2 perspectivas diferentes, como o próprio jogador, mas também como o consultor que era. Senti-me algemado às vezes por não poder trazer as percepções corretas. Não conseguia fornecer os produtos certos que sabia que meus clientes precisavam. Tive que me virar na minha faixa como um corretor. Estamos em 2024. Eu presumiria que, olhando de fora, os consultores financeiros deveriam estar ajudando as pessoas a entender basicamente todas as coisas que você construiu nesse programa, o que é incrível para mim que isso não existia ou não estava em uma espécie de padrão de liga, como eu sinto que isso não é nova informação para muitas pessoas no mundo dos negócios.
porque é um consultor financeiro, mas na verdade você sabe o que quando eu digo isso eu tenho que me verificar, porque até mesmo os consultores financeiros que você obtém de um banco que ajudariam minha mãe a se aposentar, eu ainda tenho problemas com algumas das informações que eles dão a ela, então acho que estou muito imerso no assunto para entender porque penso que isso deveria ser conhecimento e senso comum, mas aparentemente não é. Então, qual é, quero dizer, o consultor financeiro médio que está ajudando um jogador da National Football League com milhões, se não dezenas de milhões de dólares? Qual é o conselho que eles estão dando a eles ou quais produtos eles têm permissão para oferecer? Tipo, qual é o caminho que você tem que seguir? Isso realmente se torna esse jogo. Eu posso vender para você os produtos e serviços pelos quais minha empresa é paga, certo? Então pense nisso dessa maneira. Quando você pensa na estrutura de taxas de um consultor financeiro, certo? Eles são pagos com base nos ativos sob gestão. Então, se eu estou gerenciando 100% do seu portfólio e a maior parte dele está em suas ações e títulos típicos, e você pode ter algumas alternativas aqui e ali, mas são alternativas mais institucionais. Estou recebendo uma taxa de 1% de tudo que gerencio. Se você retirar dinheiro disso, de sob essa gestão e investir em uma empresa iniciante ou investir neste fundo de venture, eu não tenho mais visibilidade do que está acontecendo como consultor, mas também não estou recebendo minha taxa sobre esses ativos. Então, se der certo, eu não recebo nenhum crédito. Se der errado, eu serei culpado. Então, um consultor está literalmente desalinhado com a construção deste portfólio holístico que você sabe, atletas de 22 a 30 anos têm tempo para construir e eles precisam estar em algumas dessas classes de ativos alternativos porque é isso que a teoria do portfólio diz nessa idade, não é? Você tem tempo. Então, existem alguns desalinhamentos fundamentais com as comunidades de atletas e consultoria financeira estão se aproximando, o que explica o crescente número de atletas migrando para essa área. Aqueles que estão em uma posição financeira realmente boa estão começando a se mover para esse modelo de escritório de família, porque oferece uma solução mais holística. Você ainda precisa encontrar as pessoas certas para um modelo de escritório de família. Porque, novamente, isso não é baseado em sua própria experiência. Você pode se autoeducar com vídeos no YouTube, podcasts e até ir à escola, mas ainda precisa ter as pessoas certas ao seu redor. Mesmo que você venha de um background de negócios para ter um modelo de escritório de família, há uma grande chance de você estragar tudo em algum grau. E você não vai entender como analisar um PIL, ou como fazer uma due diligence, ou como avaliar um fundador, ou como avaliar uma oportunidade. É difícil, é muito difícil. Mesmo para quem constrói negócios, um dos maiores erros que cometi foi pensar que por ter construído um negócio, eu poderia investir. Não é a mesma coisa. Simplesmente não é a mesma coisa, é outro jogo que você tem que aprender. Então, só posso imaginar sem nenhuma experiência em negócios. Eu estaria extremamente estressado e não saberia por onde começar. E eu estava fazendo todas as coisas que eu tinha que procurar e ainda assim estraguei tudo. Então não é fácil, é realmente, e eu quero dizer, isso é provavelmente o que você está aprendendo também, porque então você está operando em um negócio, você entra em consultoria financeira, não é, você sabe, os incentivos não estão alinhados. Você está tipo, ouça, eu posso ser ético e bom para as pessoas que estou consultando, mas no final das contas, estou apenas te dando como 20 das coisas que eu deveria ser capaz de falar com você, estou supondo que é isso, que sim, o que você está lidando, ok, então obviamente deve ser frustrante pra caramba pra você, ok, então qual é o sim, certo? Ok, então você tentou levantar um fundo, não é? Você estava educando, aconselhando financeiramente. Mas em algum momento você tá tipo, ouça, eu quero ajudar as pessoas com quem estou trabalhando da maneira que realmente melhor as atende, não apenas o 1% que estou recebendo da minha corretora ou da minha empresa para vender o produto, certo? Sim, e você sabe, é meio que seguindo esse caminho, quando eu deixei meu trabalho como consultor, eu passei alguns anos como coach executivo de todas as coisas. Então, o que foi interessante na minha jornada é que existem algumas peças que parecem não ter nenhuma conexão real entre si, mas no que estou construindo agora consigo trazer todas essas experiências e habilidades para a mesa. Deixei a consultoria financeira e comecei como coach executivo.
tive a sorte de conseguir uma plataforma. Eu estava treinando executivos da Nike, Jordan, Boat House Farms, fiz um pouco de trabalho com a McKinsey e companhia. E eu realmente não estava focado em empreendimento. Eu não estava focado em nada em torno do negócio de fundos. Eu estava muito confortável e tranquilo com este papel de coaching executivo, mas eu meio que comecei a sentir essa coceira em torno dos esportes. Eu tinha me aposentado do jogo há um tempo, não estava realmente fazendo nada pesado no mundo dos esportes. E foi quando eu me reconectei com o meu cofundador e parceiros de empreendimento campeão, Nick Edwards. Nós nos conhecemos há cerca de 5 ou 6 anos agora, do mundo das startups. Ele tinha uma startup de tecnologia esportiva e eu também. Nos conhecemos por conta das semelhanças e tentamos descobrir como nos associar e aproveitar a aventura juntos. Mas nós apenas começamos a descer por esse buraco de coelho, sabe? Apenas falando sobre investimento e havia uma maneira de podermos fazer algo e construir algo que fosse diferente, certo? Então, ele é um ex-atleta, ex-lutador de artes marciais mistas. Então, vimos nossos colegas passando por esses diferentes desafios e, sabe, apenas começamos a esboçar algumas coisas e acabamos chegando a esse conceito para criar esse veículo divertido que marcou todas as caixas. Então, sabíamos que um dos maiores desafios era investir em startups. Então, dissemos, tudo bem, vamos adiar um pouco e vamos olhar para empresas em estágio de crescimento. Nós, como ex-atletas, sabe, começamos no negócio dos esportes. Ok, vamos falar sobre esportes. A maior parte da conversa sobre investimento em esportes é, sabe, times e ligas. Sabe, a National Football League NBA, as 5 grandes ligas, certo? Então sabemos que há apenas um punhado de pessoas na Terra que tem capital suficiente para emitir cheques que movem a agulha nesses negócios. Vamos focar no restante da cadeia de valor dos esportes e analisar o que temos disponível. Temos tecnologia e conteúdo de mídia esportiva. Temos plataformas de engajamento de fãs, de desempenho de jogadores e imóveis de hospitalidade. Ao analisar a cadeia de valor dos esportes, percebem-se diversas oportunidades que têm diferentes perfis de retorno sobre eles, talvez tenham diferentes perfis de liquidez. Então começamos a analisar essa cadeia de valor e pensar como podemos reunir todos esses diferentes ativos para criar nossa própria versão do Berkshire Hathaway para os esportes. E foi uma vez que chegamos a esse ponto, foi quando a tese do fundo começou a se escrever. Então, o que decidimos foi Champion Venture Partners, que é uma empresa de gestão de ativos e investimentos na qual investimos em toda a cadeia de valor dos esportes. Investimos em empresas em crescimento, evitando startups, reduzindo parte do risco. Entramos em empresas que, você sabe, têm um histórico, você sabe, elas têm receita. Elas têm essa adequação de produto ao mercado. E nossa empresa ideal está nesse ponto de inflexão, geralmente em torno da Série A, onde a maioria das empresas da Série A, elas têm todas essas coisas e estão levantando essa Série A para contratar mais pessoal, encontrar esses headhunters para levá-los ao próximo nível. Então, investiremos e podemos ser esses headhunters. Então, temos uma equipe de gestão que construímos com ex-senior vice-presidente da Major League Soccer na equipe de gestão. O cara que dirige nossa equipe de gestão é o que comandou o braço de venture da Comcast, o acelerador de tecnologia esportiva da Comcast por 4 anos. Temos uma empresa de marketing privada muito bem sucedida como parte da equipe de gestão. E então temos um cara que é ex-Amazon, ex-Netflix, ex-chefe de inovação na Nike em nossa equipe de gestão. E a visão sai dessa equipe, né? Porque depois disso eles estão resolvendo um problema de pessoas nesse ponto, sim. Então nós encontramos esses empresas em estágio de crescimento que estão nesse ponto de inflexão. Nós implantamos o capital, implantamos a equipe de gestão como nosso modelo KMG embutido. E nossa visão é realmente construir este portfólio perene, nosso próprio Berkshire Hathaway para esportes. E, eventualmente, chegaremos a um ponto em que poderemos investir em algumas dessas equipes em ligas emergentes e, em algum momento, conseguiremos chegar aos 5 grandes, mas nossa visão é sempre agregar valor. Mesmo se investirmos em uma equipe, como podemos trazer o resto do nosso portfólio de tecnologia,
para apoiar essa equipe e acelerar. Adoro isso. É uma estratégia muito esperta. Você fala sobre Série A. Então, só para as pessoas entenderem o que... A propósito, houve apenas uma captação como um fundo ou houve várias até este ponto? Então, nós apenas... Lançamos em janeiro deste ano. Estamos captando, estamos em uma captação agora. Sim, estamos captando agora. Estamos tentando... Fechar uma rodada privada, colocar algum do capital em uso. Então, quando você olha para a tese, então você está olhando para a Série A. Que tipo de cheque médio é investido nessas empresas? Então, no momento, estamos em qualquer lugar de cerca de $250 mil, normalmente, até cerca de 2,5 milhões. Dependendo da oportunidade, podemos chegar até $5 milhões. Ok, legal. E então você tem algumas categorias diferentes nas quais está investindo, meio que todas adjacentes. E quando você olha para a Série A, o que você busca? Além do tamanho e da proximidade com os esportes, você citou alguns tipos diferentes de empresas que analisa. O fundador sempre é importante? Quero dizer, isso é enorme. Fale sobre quem você considera um bom empreendedor. Você mencionou que eles têm certa adequação de produto ao mercado, mas provavelmente também avalia as pessoas. E outras coisas que você observa. Apenas coisas que talvez sejam específicas para esportes e no que você investe, mas também talvez algumas melhores práticas para o que você observa em geral em uma empresa, em uma série. Sim, com certeza. Quer dizer, você acertou, você sabe, a primeira opção para nós bem na mosca são as pessoas. É a equipe fundadora. E sabe, novamente, voltando ao nosso histórico esportivo, nós entendemos o valor de uma equipe. Certo? Então, sabe, encontrar fundadores realmente bons que estão abertos a ideias, que tenham o suficiente, sabe? Eles têm a combinação de confiança e humildade. Certo. Eles têm confiança em sua ideia, eles têm confiança em suas habilidades. Eles têm confiança nas habilidades de sua equipe, mas também são humildes o suficiente para perceber que não podem fazer isso sozinhos. Então, se eles encontrarem valor no que trazemos como uma plataforma de investimento de valor agregado, esse é o ponto de partida. Você sabe, obviamente, avaliamos a equipe e apenas as capacidades e a capacidade da equipe existente. E como podemos não deslocar, mas sim entrar e aumentar? Portanto, se a energia deles estiver alinhada com a nossa em relação a isso, será algo grandioso. E então, quando avaliamos os negócios, sabe, no esporte é uma daquelas indústrias onde você pode mostrar sucesso cedo, mas ser realmente muito pesado na sua base de clientes, certo? E o que eu quero dizer com isso é, especificamente no esporte, você pode sair e ser uma empresa jovem e conseguir aquele cliente âncora que lhe dá toda a imprensa, lhe dá toda a visibilidade, e isso meio que se torna um catalisador para o seu crescimento, mas o que fazemos é tentar avaliar se esse crescimento é sustentável, certo? Se um cliente âncora se vai, o que acontece com o negócio, certo? Então nós não olhamos apenas para o que é a receita, mas qual é a qualidade dessa receita, qual é a diversidade dessa receita, e todos têm seus desempenhos onde estão mostrando... Claro, é isso, o Dodoper está subindo e para a direita. Então nós vemos isso. E o que tentamos avaliar é, sabe, com base na qualidade da sua receita, quão realista é que você mantenha essa trajetória de crescimento que traçou. Então, se pudermos marcar essas caixas, sabe, nos sentimos realmente bem. Obviamente passamos pela tecnologia, passamos por todo o processo de diligência técnica. E isso sabe, é o que a equipe de gestão, sabe, entra e nos ajuda a fazer. Mas se eles marcarem essas caixas para nós no lado das pessoas, no lado da receita, no lado do ajuste do produto ao mercado, há uma conversa que vale a pena ter. Descobrimos como nosso capital agrega valor ao entrarmos no mercado. Como a equipe de gestão pode agregar valor de outras formas? E a terceira e última peça é realmente que precisamos que cada empresa em que investimos crie um valor intrínseco em toda a carteira, certo? Então, para nós, a empresa independente, o unicórnio independente, não é o que estamos procurando. Queremos encontrar aquela tecnologia de processamento de pagamentos que se integra bem com essa tecnologia de engajamento de fãs aqui, onde criamos esse efeito de maré crescente em todo o portfólio. Sim, isso é inteligente.
Existe algo, porque eu nunca investi dinheiro em esportes e sempre é uma indústria tão atraente e parece ser tão divertida, mas, novamente, eu não a conheço. Com base na minha experiência, se não conheço, geralmente acabo estragando mais do que ajudando e não investindo dinheiro. Então, se alguém não quisesse investir em esportes, em tecnologia esportiva, quais são as coisas que eles têm que pensar que talvez não sejam tão óbvias como não serem as melhores práticas para todas as indústrias, mas quais são as coisas que são específicas para os esportes? Você mencionou aí uma coisa que foi muito interessante, né? Você pode conseguir esses grandes clientes e eles podem fazer sua empresa parecer muito mais saudável do que realmente é. Mas quais seriam algumas outras coisas assim que são um pouco mais específicas para os esportes que um investidor teria que prestar atenção? Acho que dependendo do investimento, a sazonalidade, certo? Se você tem uma empresa que é muito voltada para o futebol, sabe que a sazonalidade desse negócio vai estar em alta no outono e no inverno, mas pode ficar mais tranquilo na primavera. Certo, né? No verão e na primavera, eles estão mostrando números como no outono, como no inverno, então talvez esses não, isso não é assim, entendi o que você está dizendo, isso não vai durar o ano todo, entendi? Então existem certas coisas que são específicas da indústria, a sazonalidade é uma delas, você mencionou os clientes âncora. Sabemos que vemos muitas empresas que estão super empolgadas em entrar nas 5 grandes ligas, como se essa fosse a estratégia delas. Mas a realidade é que eu digo isso o tempo todo. Se você conseguisse encontrar um cliente da National Football League e seu produto fosse incrível e você conseguisse assinar com todos os times da National Football League como cliente, agora você teria 32 clientes. Isso seria suficiente para atingir seus objetivos e aspirações de negócios, certo? Então, se você estiver muito focado em uma indústria, pode se tornar problemático simplesmente porque sempre vai ser hipercompetitivo no topo. E há apenas tantos lugares para ir, então você tem uma estratégia que pode, ou participar de outros esportes ou jogar em diferentes níveis esportivos, onde você pode estar na National Football League, você pode entrar no futebol universitário, certo? Você pode entrar no grande futebol universitário, você pode entrar talvez na divisão 1 duplo A ou futebol da divisão 2, você pode participar de esportes juvenis. Então, existem diferentes verticais dentro do próprio esporte que você sabe se você pode preencher essas lacunas e então você... Prepare-se para o sucesso sustentável. Se você está construindo neste espaço, provavelmente tem um viés para 5 grandes ligas. É difícil olhar para outros lugares, mas é o que você diz. Você tem que fazer isso. É a melhor prática, porque há tanto dinheiro lá fora. Quer dizer, se você olhar para os esportes universitários, meu Deus, eu estava realmente olhando para a matemática e orçamentos universitários. Para algumas equipes, são maiores do que ligas profissionais, equipes profissionais, algumas equipes profissionais no Canadá. Então, quero dizer, você tem algum dinheiro lá, você tem algum dinheiro de verdade lá. E se você é um empreendedor, precisa descobrir como aproveitar isso. Quando eu olho para um investimento, eu sempre procuro alguém que tenha algum tipo de experiência na indústria e então constrói uma solução para a indústria. Isso se aplica ao esporte? Alguns dos melhores empreendedores são atletas ou são pessoas que estão apenas tentando construir algo para uma indústria? Porque eu sinto que os atletas saberiam disso melhor do que ninguém. Eles sabem o que funciona e o que não funciona no ecossistema. Mas estou curioso, né? As pessoas com quem você está falando são atletas e empreendedores? Elas são apenas empreendedores de fora da indústria tentando construir algo para ela? É uma mistura. E sim, torna-se uma mistura porque você verá alguns fundadores técnicos que têm soluções realmente muito boas. E a única coisa que está faltando é um pouco de contexto, certo? Mas então, do outro lado, você pode ter um fundador atleta que tem uma ideia muito boa de como implementar, mas ele pode não ter o conjunto de habilidades técnicas para construir o produto. Então, os melhores casamentos que eu vi são aqueles que você pode combinar fundadores técnicos e, pessoas que realmente entendem de esportes de uma maneira significativa. Isso aproveita as percepções e experiências de ambos os lados. As parcerias são escassas e esparsas. Você vê muito mais do atleta como um mascote ou embaixador da marca,
mas secretamente esperando ver igualdade e condições equivalentes em algumas dessas parcerias entre atletas e fundadores técnicos. Um atleta, sim, pode ser um embaixador da marca, porque isso também é uma parte interessante disso. Estou curioso sobre isso porque suponho que quando você levanta, também levanta de atletas. Este é o grupo que você quer atender, ajudando-os a entender como acessar boas oportunidades que você irá apresentar a eles. Até mesmo seus investidores e LPs são também canais de marketing, o que é incrível. Se você fizer um fundo imobiliário, as pessoas que estão investindo não são canais de marketing. Então, é uma dinâmica totalmente diferente de apenas alguém com capital. É capital, mais acesso, mais influência. Então, existe um manual onde você aproveita isso, é útil, é irrelevante. Como isso se encaixa na estratégia como um todo? Não, é uma pergunta muito boa, não é muito útil, mas é uma abordagem personalizada, certo? E eu continuo falando do meu próprio ponto de vista. Eu provavelmente não. Eu sei que deixei muito dinheiro na mesa e alguns pro balls e todas essas coisas na mesa apenas sendo quem eu sou, certo? Eu não sou uma pessoa de marketing, não sou uma pessoa que se promove externamente. Então, nem todo atleta que tem visibilidade necessariamente quer usá-la de uma perspectiva de marketing. Então, é ter a percepção para criar esses diferentes caminhos para onde, se isso é o que eu quero fazer e eu quero ser visível, eu quero estar à frente de uma empresa e quero apoiar dessa maneira, aqui está um caminho para fazer isso. Se eu quiser aprender a me tornar mais técnico, se eu quiser me envolver nas operações de negócios reais, há um caminho para isso. Então, é meio que criar essa plataforma que permite às pessoas não apenas jogar onde estão hoje, mas também formar caminhos para que eles possam obter a exposição que estão procurando, para que possam dar o próximo passo. Enquanto suas finanças estão crescendo dentro do fundo, você como profissional está obtendo oportunidades de crescer de maneiras que realmente achar valioso. E eu acho que também é importante não superestimar a fama e influência. Se alguém quiser usá-la, você não controla. Tipo, ouça, não, você não controla. E você ainda precisa ter fundamentos básicos de negócios, tipo, eu vou te dar um exemplo extremo como Kim Kardashian. Acho que ela teve problemas para levantar seu fundo. Então, quero dizer sim, você pode promover um produto, mas eu não acho que, mesmo quando eu não sei quanto você gasta em uma postagem no Instagram com ela, mas eu não acho que o dinheiro gasto em uma postagem no Instagram com Kim Kardashian, que obviamente é o auge da fama e influência, certo? Todo mundo conhece o nome dela. Mas você não está obtendo retorno positivo sobre o investimento desse dinheiro gasto. Você está obtendo associação. Um cofundador técnico ou investidor que aposta em um produto com apenas um fundador atleta sabe que isso não é suficiente para o sucesso do produto. Eu acho que isso é muito importante porque se você está neste espaço, você entende que é preciso mais do que um nome para construir uma empresa. Mas de fora para dentro, é surpreendente para mim quantas pessoas simplesmente assumem que se você tem um público ou uma boa empresa, vai surgir desse público, né? Leva tempo para construir uma marca que ressoa, leva tempo para construir os fundamentos que fazem uma boa empresa, e eu acho que você pode superestimar essa fama para o seu prejuízo. 100%, isso te coloca no jogo. Mas no final das contas você tem que permanecer lá. Quero entender por que antes mesmo de pressionarmos o botão de gravar, a maneira como você levantou um fundo indica que está fazendo um tipo muito específico de captação, e eu acho isso realmente interessante. Então me fale sobre como você estruturou este fundo. Conhecemos a tese e os tipos de pessoas e empresas que você está buscando. Como que você estruturou o fundo? Qual era o estilo do fundo? Quanto você está levantando fundo rotativo? Você está levantando 10 milhões e então vai implantá-lo ou você vai estar constantemente levantando? A estrutura por trás das cenas é baseada em uma abordagem de 2 fases que nós implementamos. Então, estamos nas etapas finais da primeira fase, que é a captação para a holding, que é a nossa Berkshire Hathaway. Então, levantamos 100 milhões em patrimônio neste fundo para poder sair e começar a investir em alguns investimentos. A partir de 1º de janeiro, já registramos a documentação. Já iniciamos o processo para lançar o 1º de janeiro, o que é chamado de fundo de intervalo. E o que torna um fundo de intervalo um pouco diferente da maioria dos outros fundos de risco é: existem algumas peças e características específicas.
A primeira é que um fundo de risco típico só é acessível por investidores credenciados e compradores qualificados. O fundo de intervalo, por design, nos permite levantar capital de instituições, mas também de todos os investidores, até os investidores de varejo. Então, atletas, investidores de varejo, investidores credenciados, instituições, qualquer um e todos podem entrar neste fundo. A segunda característica que realmente o torna é apenas diferente. É apenas diferente da maioria dos outros fundos, é o fundo de intervalo. Intervalo se refere ao que escolhemos como um intervalo trimestral, onde você, como investidor do fundo, pode realmente mudar sua posição, certo? Então, como falamos anteriormente, você pode estar em uma empresa individual, seu capital está bloqueado por 7 anos, 8 anos. É possível investir em um fundo com período de retenção de 10 anos, onde o dinheiro fica bloqueado durante esse tempo. Nesta estrutura de fundo de intervalo, você pode mudar sua posição a cada trimestre, e o fundo pode realmente resgatar essas ações. Então, novamente, é um pouco mais de liquidez incorporada, é meio que construído para aquele investidor de varejo, aquele atleta que pode ter algum aperto de liquidez ou algo que eles precisam retirar alguns dólares. Eles devem realocar parte do patrimônio obtido para investir em outros setores. Você pode fazer isso em uma base trimestral. O que também teremos no fundo de intervalo é uma plataforma de negociação secundária, onde, mesmo entre esses intervalos trimestrais, basicamente temos nossa própria bolsa privada, certo? É hospedado e gerido pela Templum, uma empresa parceira. E novamente, como acionista do fundo, você tem acesso à liquidez, certo? Então, se você precisar retirar parte do seu patrimônio, você tem essa oportunidade. E a principal característica do fundo de intervalo é: não estamos limitados pelo tempo nem por um teto que possamos alcançar, certo? Então, podemos levantar uma quantidade ilimitada de fundos. Não termos limitações de tempo nos permite ter paciência como investidores. Então, não estamos em um horizonte de tempo de 10 anos, não precisamos encerrar este fundo em 10 anos. Então, podemos realmente investir em ativos que vemos crescer a longo prazo e realmente construir este portfólio perene de uma maneira que nos permita, se chegarmos a 1 bilhão, ou 2, ou 3, ou 5 bilhões, não estamos presos pelo tempo ou por um teto. Então, os fundos de intervalo existem há algum tempo, isto é apenas um relativamente novo Aplicação. de fundo de intervalo. Eu acho que é ótimo, quero dizer, para o investidor parece ser um fundo tão amigável ao investidor, e eu não sabia que esses existiam, para ser honesto, eu nunca ouvi falar desses antes. Como alguém que está levantando o fundo, isso não causa um pouco de estresse, ou eu não sei. Se você tem pessoas que estão mudando suas alocações trimestralmente como um gestor de fundos e... obviamente a maioria das pessoas aqui são investidores, então eles estão tipo, pô, isso parece ótimo para mim. Mas para você como um gestor de fundos, como você gerencia isso? O dinheiro está sendo retirado das empresas e colocado em outro lugar. Como construir planos e criar estabilidade em torno disso? Uma parte é reservar uma boa quantidade de... Aproximadamente 20% do fundo será reservado para resgates, correto? Então essa é meio que a primeira fase. Mas a segunda fase disso é realmente se acreditamos no que estamos fazendo e acreditamos no crescimento do que estamos fazendo, teremos prazer em recomprar as ações, pois sabemos seu futuro. Sim, não, isso faz sentido. É apenas algo que eu nunca, e é apenas como o tipo de aumentos que eu conheço, são como REG, AREG, CF, como este é apenas mais um desses, é apenas outra estrutura legal. Se alguém quer configurar isso, parece a solução perfeita. Sim, quero dizer, há algumas coisas que podem se tornar um pouco intensivas administrativamente, e essa é uma das razões pelas quais nos associamos a um grupo chamado Sweeter, que nos associamos para literalmente administrar o fundo. Então, nós negociamos as ações conforme você as resgata ou liquida com base no valor líquido do ativo do próprio fundo. Então, Sweeter e Templum são responsáveis por isso. Conseguimos um terceiro grupo para calcular esse valor líquido do ativo diariamente. Então, o que fizemos foi, estrategicamente,
delegar algumas das partes mais administrativas para pessoas que é isso que elas fazem, o que nos permite entrar e ser, sabe, as pessoas da cadeia de ativos esportivos e encontrar essas empresas, construir esse valor. Adotamos uma abordagem colaborativa para mitigar alguns desses obstáculos que você mencionou. Mas, sabe, para nós realmente se concentra no acesso e realmente se concentra em tornar essa classe de ativos acessível para as massas, porque se você pensar sobre isso, o esporte é uma das coisas que nos conecta, certo? E seja você um atleta que paga com sangue, suor e lágrimas, ou seja, você é um pai que está pagando por esses clubes e ligas de viagem, há muitas pessoas investindo no ecossistema esportivo, mas que realmente não têm a capacidade de obter um retorno financeiro. Este fundo representa uma oportunidade para todos terem uma participação significativa no esporte e no ecossistema que amam. Eu acho que isso é a última coisa que podemos falar, porque acho que é algo importante para você. É apenas acesso a oportunidades fora do que você está fazendo. E isso tem sido meio que um tema que falamos um pouco ao longo da última hora e pouco. Mas quais são os maiores problemas com o acesso a oportunidades para, quero dizer, talvez comunidades subrepresentadas ou desfavorecidas, quero dizer? Vai parecer uma resposta fácil, mas é acesso, ponto final. Não é apenas ter oportunidades de investir, é ter oportunidades de realmente entender os diferentes aspectos do ecossistema esportivo, do ecossistema de negócios. E se você é alguém como eu, que eu tento ser muito autoconsciente e sei que a razão pela qual estou nesta posição e tenho o acesso que tenho, é por causa do que eu costumava fazer para viver e sei quão rara é essa posição. Então, ser capaz de criar uma plataforma que cria esses pontos de acesso, cria talvez uma conversa diferente sobre investimento, cria talvez um caminho diferente para alguém construir riqueza em uma área que conhece, ama e entende. Todas essas coisas são muito importantes para mim como indivíduo e são importantes para a nossa equipe, né? Porque todos nós temos um histórico em esportes e todos nós vimos e tivemos que esculpir nossas habilidades de maneiras diferentes e indiretas, simplesmente porque passamos a maior parte de nossas vidas com um foco singular, tentando nos tornar atletas de elite. E, para melhor ou pior, algumas pessoas no mundo respeitam esse processo e outras pessoas no mundo nos veem como artistas. E você sabe, elas meio que respeitam o produto, mas não prestam muita atenção ao processo. Então, sendo pessoas que, você sabe, realmente conquistaram nossas posições de uma maneira diferente, estar em uma posição para criar acesso para outras pessoas, não terem que seguir esses caminhos loucos para chegar ao mesmo lugar. Isso é muito importante para nós. Quais são, quer dizer, então o que você está fazendo? Você está criando acesso, você vai criar não apenas acesso a oportunidades, mas quando você faz isso, você ensina, você educa, o que cria um outro grupo inteiro de pessoas que entendem como investir. E então eu acho que é um pouco como uma roda de inércia que você começa a criar quando cria fundos como este, né? O que é ótimo e tem que acontecer. Quando você pensa na indústria em geral, quais são algumas mudanças sobre educação financeira, sobre investimento, sobre acesso, coisas que você viu antes de construir o que você construiu, que foram as coisas mais frustrantes que você... O maior desafio é mudar um sistema monolítico, se possível. Abordagem, sabe? Seja na indústria de serviços financeiros, seja nos tipos de investimentos, seja em como a maioria dos atletas é normalmente tratada nesses ambientes, tem havido apenas essa abordagem monolítica e isso não permite nuances e a realidade é que todos nós temos diferentes habilidades, todos nós temos diferentes experiências de vida, todos nós temos diferentes perspectivas que nos fazem quem somos. E se as oportunidades financeiras não falam sobre isso e não ressoam com isso, você fica excluído da conversa historicamente. E, eu acho que quanto mais rostos diversos, mais vozes diversas, perspectivas que
podemos ter em torno da mesa, tendo essas conversas, criando essas plataformas que permitem, caminhos mais matizados, conversas mais matizadas. Quanto mais criamos esses pontos de acesso, todos sentem que tem um lugar à mesa. Você sabe que esse é nosso objetivo final e queremos apenas um pequeno papel nisso. Em fazer isso acontecer, eu adoro isso, cara. Quero dizer, passamos por muita coisa, o que é algo que eu deveria ter perguntado a você e que eu não sabia perguntar. Algo que você usa, que você sente que é para o público ouvindo, para empreendedores, para investidores, para atletas. Algo que realmente mudou sua vida e que eles deveriam ouvir, cara. Eu não estava esperando isso. Passamos por muita coisa, né? É por isso que passamos. Passamos por muita coisa hoje. Mas não, eu só estou me perguntando se... Porque, novamente, realmente, estou apenas dando uma olhada em tudo que passamos pela sua carreira, passamos pelo investimento, passamos pelo seu fundo, falamos sobre acesso e inclusão, falamos sobre educação, falamos sobre muita coisa. Então, se não houver outros tópicos, talvez apenas algumas lições da sua vida que foram as mais impactantes? Não, eu digo isso, cara. Falamos sobre alcançar o sucesso diariamente. Mas para mim, a coisa que eu aprendi durante todas as fases da jornada é que existem realmente 3 níveis de consciência que realmente impulsionaram as oportunidades que eu vi e consegui executar. É a autoconsciência e realmente entender quem você é, o que você traz para a mesa, por que você quer trazê-lo para a mesa. E apenas estar muito claro sobre a proposta de valor que você traz, independentemente do que o mundo exterior lhe diz que a proposta de valor é. Se você está confiante e se está confiante na sua proposta de valor, isso é sempre um ótimo ponto de partida. A partir daí, é sobre o que eu chamo de consciência progressiva. Uma consciência periférica. Não importa quem você é, qual valor você traz, sempre haverá fatores externos que desempenham um papel em saber se você terá a chance de, mostrar esse valor ou ter uma plataforma para executar contra esse valor. Então, por mais que você saiba quem você é e o que você traz, você precisa entender o que está acontecendo ao seu redor para saber onde estão as oportunidades que você pode aproveitar. E então a terceira parte é a consciência situacional, certo? E é aí que você consegue essas repetições mentais. Como eu me encaixo nessa situação baseado em poderia ser algo relacionado ao que está acontecendo na economia? Esses fatores macro que realmente impulsionam a oportunidade. E se você pode entender o que você está tentando realizar nesses 3 diferentes níveis, você se coloca em uma posição para aparecer como o melhor e maior uso de seus talentos, mas de uma maneira muito estratégica e adequada para o momento. Porque muito do sucesso, voltando à história do rascunho, muito do sucesso está em chegar ao lugar certo, na hora certa, com o valor certo. E, interessantemente, o que acabei de explicar foi todo o meu processo de pensamento em torno de correr rodas. Eu amo isso. Isso é muito divertido e se aplica em todos os lugares, completamente, mano. Se aplica em todos os lugares. Se as pessoas quiserem conferir o fundo que você está levantando e consumir mais do seu conteúdo, para onde você quer enviá-las? Seu site, redes sociais? Mencione para que possam ouvir e eu também colocarei nas notas do programa. Perfeito, sim. Se você quiser saber mais sobre a Champion Venture Partners, pode conferir nosso site, que é championventurepartners.com. Você também pode nos encontrar no LinkedIn. E nosso nome de usuário no Instagram e Twitter é CVP Invest. Apenas em um nível pessoal, meu site é marcoscolson.ice. Fui enganado por alguém, mas no final eu ri por último. Então você pode me encontrar no Twitter, Instagram. Meu usuário é apenas o meu nome. Se as pessoas estão ouvindo e querem investir, o que elas devem saber? Quem você está procurando? Além do site, para aqueles que estão interessados em investir, qual é o melhor lugar para ver o trabalho que você está desenvolvendo? Você pode acessar nosso site diretamente, onde temos um formulário que coletará suas informações. Em seguida, um membro da nossa equipe entrará em contato com você. Apenas para ter uma ideia exata do que você está procurando fazer, seja em termos de valor em dólar,
seja em relação aos seus interesses, e uma vez que te colocamos no ciclo, sempre enviaremos oportunidades que são relevantes para o que você está procurando realizar.